para a chamada dos senhores deputados. Nós temos 15 deputados participando da sessão, 5 deputados em plenário e 10 deputados participando do nosso sistema virtual. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão. Solicito ao deputado Léo Loureiro para que faça a leitura da ata. Ata da 16ª sessão ordinária. Aos 23 dias do mês de abril de 2020, na cidade de Maceió, capital de Alagoas, às 9 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa do Estadual, estão presentes os seus deputados Paulo Dantas, ocupando a presidência, Bruno Toledo, ocupando a primeira secretaria, Givão Barros, ocupando a segunda secretaria, Jaizil Lira e João Pereira. Conforme ato da mesa diretora 08/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo, em 6 de abril de 2020, que normatizou a deliberação remota no âmbito da Assembleia Legislativa Estadual. Estão remotamente participando da sessão por videoconferência os senhores deputados Galba Novaes, Tarcísio Freire, Cabo Bebeto, Flávia Cavalcante, Fátima Canuto, Inácio Loyola, Ricardo Nezinho e Silvio Camelo. A número regimental. Contabilizadas as presenças, tanto físicas quanto virtuais, dos parlamentares. O senhor presidente declara abertos os trabalhos. É lida, discutida e aprovada as atas das sessões ordinárias anterior. O expediente consta das seguintes matérias: projeto de lei ordinária 316/2020, de autoria do deputado Inácio Loyola, que dispõe sobre a concessão de incentivos para estudantes de medicina em universidades particulares, que aceita trabalhar no exercício da profissão no interior do Estado para ampliação do serviço de saúde à população. É encaminhada às segundas, quartas e 15ª comissões. Indicação 578/2020, da autoria do deputado Inácio Loyola. Indicação 579 e 580 de 2020, deputado Galba Novaes. Indicação 581 e 582, deputado Dudu Ronaldo. Indicação 583 de 2020, deputado Ivan Beltrão. 584 e 585, deputado Breno Albuquerque. Requerimento 547, subscrito pelo Dudu Ronaldo, requer moção de repúdio à ação de inconstitucionalidade da ADI 5581, que autoriza o aborto em caso de infecção por zika-vírus, que será julgado pelo STF no dia 24 de abril do corrente ano. Esgotada a matéria do expediente, não há oradores na hora do expediente. Passa-se a ordem do dia, é precedida a verificação do quórum. Não havendo o número regimental, o senhor presidente comunica que a pauta para recebimento das emendas de projeto de resolução 4615, 54 e 5520. Não havendo oradores para explicações pessoais, o senhor presidente convida os senhores deputados para a próxima sessão na terça-feira, a hora regimental, e encerra a presente. Todas as manifestações ocorridas na sessão serão registradas em notas taquigráficas, fazendo a integridade desta ata. Para constar, lavra, presente e assina. Por hoje é só, presidente. Em discussão, a ata lida pelo deputado Léo Loureiro. Havendo quem queira discutir, considero-a aprovada. Deputado Paulo Dantas, para a leitura do expediente. Projeto de lei ordinário número 317 de 2020, de autoria do Poder Executivo Estadual, mensagem número 16/2020, referente ao projeto de lei que altera a lei estadual número 8.241, de 27 de janeiro de 2020, e da outras providências. Processo número 33/2020, o assunto trata-se do ofício 015/2020, prestação de contas do exercício de 2019, Diretoria de Finanças e Contabilidade. É tudo o que consta no expediente, senhor presidente. Obrigado, deputado Paulo. Não havendo oradores inscritos à hora do expediente, deputado Paulo Dantas, para a verificação de quórum.
Nós continuamos com 5 deputados presentes no plenário e 12 deputados no nosso sistema virtual. Então, estão participando, senhor presidente da sessão. Perdão, cortei. Fala agora. Estão participando da sessão 17 deputados. Então, havendo o número regimental, inauguramos a nossa ordem do dia. Votação única da redação final do projeto de lei 89/2019, de origem governamental. Altera a lei estadual 8.113, de 29 de maio de 2019, que dispõe sobre a autorização da venda e consumo de bebidas. É a votação única da redação final. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Redação final do projeto de lei 172/2019, de autoria do senhor deputado do Ronaldo, institui o programa Pescador Legal e da outras providências. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 3. Redação final do projeto de lei 256/2019, de autoria do deputado do Ronaldo, institui o dia do veterano policial militar. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação única das indicações. Indicação 544/2020, deputado Inácio Loyola, faz apelo ao governo e ao secretário da Saúde, no sentido de que seja criado núcleo especializado na estrutura física CESAL. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 5. Indicação número 549/2020, de autoria da senhora deputada Fátima Canuto. Apelo aos senhores governadores, ao senhor governador do Estado de Alagoas, secretário de Educação, no sentido de que empreendam esforços para a reestruturação e aquisição de novos mobiliários e equipamentos de informática para a Escola Estadual Mário Gomes de Barros, no município de Joaquim Gomes. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 6. Indicação 560/2020, de autoria do senhor deputado Inácio Loyola. Faz apelo ao senhor governador do Estado, secretário estadual de Transporte e Desenvolvimento Urbano, que é o diretor-presidente do Departamento de Estradas e Rodagens, DR, no sentido de que seja providenciada a pavimentação de ruas do povoado Meiros, por meio do programa Proestrada, Pão de Açúcar. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 7. Indicação 561/2020. De autoria do senhor deputado Inácio Loyola, faz apelo ao senhor governador, secretário de Saúde e ao prefeito de Maceió, no sentido de solicitar a alteração dos decretos governamentais do Estado e dos municípios para flexibilizar no funcionamento de salão de belezas, barbearias, manicure e pedicure, esmalteria, clínicas de estética e similares. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 8. Indicação 566/2020, de autoria do senhor deputado Antônio Albuquerque. Faz apelo ao senhor governador do Estado, secretário estadual de Transporte e Desenvolvimento Urbano, para que, através do programa Proestrada, realize o asfaltamento do trecho de aproximadamente 4,5 quilômetros que liga a BR-104 ao povoado Santa Fé, passando pelo novo Hospital Regional da União dos Palmares. A realização desta obra irá facilitar o acesso ao hospital e beneficiar a população que moram neste povoado. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Encerrada a nossa ordem do dia. Deputado Léo Loureiro, inscrito em explicações pessoais. Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia, deputados presentes, senhores servidores da casa, nossos telespectadores, senhor presidente. Rapidamente eu venho trazer um assunto, presidente, que a gente precisa discutir, deputado Davi Maia, e que, posteriormente, durante a semana, a gente, enquanto Comissão de Saúde, também vamos junto à Secretaria. Desde que quando começou a história da pandemia, eu fiz uma fala dizendo que se fala de tudo, menos da pessoa com deficiência, deputado Davi Maia. E até hoje eu ainda não vi algum protocolo, alguma normatização do atendimento para a pessoa com deficiência que está ou com suspeita ou que esteja
confirmado com Covid. Nós sabemos que existe grande dificuldade da pessoa com deficiência numa situação sem a normalidade de ter o atendimento, de ter o acesso à saúde. Vocês imaginem o que é uma pessoa com deficiência de uma família extremamente pobre numa pandemia que estamos vivendo. Então, cabe esse assunto na hora de que a gente cabe alertar, onde a gente precisa entender qual é o protocolo que está sendo seguido nos centros de triagem, nos hospitais, se tem vaga para a pessoa com deficiência. Como vamos proceder se aquela criança, se aquele adulto que não consegue se comunicar direito, que não consegue expor sua situação de saúde, como é que ela vai ficar num sistema de isolamento, deputado Paulo Dantas, num hospital ou numa casa? Nós precisamos discutir essa problemática. Nós precisamos entender que protocolo a pessoa com deficiência vai ter em casos de confirmação ou de suspeita de Covid. Nós temos inúmeras dificuldades, até começa da próprio relacionamento. Nós temos várias pessoas que têm TEA, que é autismo, e não consegue se relacionar com outros. Como é que a gente vai colocar essa pessoa em confinamento ou em observação dentro do hospital? Nós temos que ter um estudo, ter um protocolo, ter uma regra, e essa semana nós iremos, enquanto Comissão de Saúde, fazer essa relação com a Secretaria para que saia esse protocolo. A Secretaria de Saúde tem um setor de pessoa com deficiência que até agora não mostrou nenhum tipo de trabalho, não reuniu as instituições, não mandou nada de propaganda, nem nenhuma nota explicativa para familiares de pessoas com deficiência. Então, é nosso papel, enquanto militante da causa, vir aqui, alertar a secretaria, tanto municipais quanto estadual, para que a gente possa, em comum, em conjunto, fazer esse protocolo. Até agora não foi falado, até agora não foi demonstrado nada de nenhum tratamento, de nenhuma espécie de intenção de fazer esse protocolo. Então, senhor presidente, eu queria deixar aqui marcado o meu entendimento, a preocupação da casa, essa casa que ela está sendo cada vez mais próxima da sociedade, e a gente tem que continuar fazendo nosso trabalho. É importante que a gente tenha essa reunião com a secretaria para que a gente possa entender qual é o protocolo, o que é que ela fala, o que é que ela está fazendo que possa diminuir e ajudar as pessoas com deficiência. Presidente, muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência. Deputado Davi Maia, Vossa Excelência com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores da TV Assembleia. Senhor presidente, o que me traz hoje aqui é, mais uma vez, falar da última denúncia que fizemos na última sessão, na quarta-feira da semana passada. Trouxemos inúmeros fatos com provas para lastrear os nossos argumentos, dizendo do caos que foi instalado no Laboratório Central do Estado de Alagoas, no LACEN. E como foi dito naquela quarta-feira, como eu disse no meu último discurso nessa casa, que iria entregar as provas. Neste momento, já encaminhei a denúncia ao Ministério Público do Estado, à Comissão de Saúde dessa casa, aqui presidida pelo deputado Léo Loureiro, e à Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo deputado Cabo Bebeto, para que tomem as devidas providências. Nós precisamos iniciar a oitiva, até porque, senhor presidente, não param de chegar denúncias. A cada dia eu recebo mais e mais documentação. São documentos vastos e que, com o passar do tempo, eu estou, lógico, que averiguando a veracidade desses documentos, dessas denúncias que estão me chegando, e comprovando que são documentos reais, que as denúncias têm embasamento jurídico,
eu irei continuar encaminhando essas denúncias a essas comissões e ao Ministério Público Estadual, para que seja dado clareza e que coloquemos uma luz sobre o que passa hoje o Sistema Único de Saúde, especialmente o Laboratório Central, o LACEN, no estado de Alagoas. Eu costumo dizer, presidente, que tínhamos um banco com a perna quebrada. E no dia que teve uma reunião que a gente precisou sentar no banco, a gente caiu. Essa é a real situação do laboratório. Ele não estava preparado para encarar nem enfrentar a pandemia. Não só o laboratório, como diversos órgãos da instituição saúde. Essa saúde que foi tão propagada pelo governo do estado, que foi tão divulgada. E no dia de hoje, aqui eu quero chamar a atenção especial a esses guerreiros, a toda a classe da enfermagem que está, neste momento, enfrentando esse vírus, a toda a classe da enfermagem, os técnicos, os auxiliares, os enfermeiros, as enfermeiras, que estão, neste momento, no campo de batalha. Só no dia de ontem, senhor presidente, foram 19 enfermeiros afastados da Santa Mônica com o contágio. Eu mostrei aqui na semana passada o exame de uma enfermeira, deputado Paulo Dantas, que passou mais de 20 dias, ela testou positivo, e passou mais de 20 dias para receber o exame. Enquanto temos pessoas que furam a fila de prioridades do LACEN, nós temos esses guerreiros que estão na batalha, sendo contaminados, levando esse vírus para dentro das suas casas, e que deviam ser, sim, a prioridade desse teste, deviam ser, sim, a prioridade desse exame, até porque eles precisam retornar ao campo de batalha o mais breve possível. Inclusive, senhor presidente, alguns chegarão a tombar nessa guerra. E nessa casa precisa já começar a analisar uma pensão para esses enfermeiros, que inclusive não tem muitos deles que estão em estado de vulnerabilidade, porque não tem contrato fixo com o Estado, não são servidores efetivos. E se esses chegarem a tombar, se eles chegarem a óbito por conta do contágio, eles precisam sim ter uma pensão, precisam sim de uma proteção social do Estado neste caso. E essa casa precisa começar a deliberar. As reclamações são inúmeras, senhor presidente. Falta de luvas, máscaras, EPIs, o local de descanso. Inclusive, essa casa já aprovou uma lei sobre o descanso digno da classe da enfermagem. A TV Gazeta mostrou como é o local de descanso da Santa Mônica. Camas empilhadas, 20, 30 pessoas dormindo uma colada com a outra. Imagina o problema que não teremos. Se um tiver contaminado ali, irá passar para toda a classe da enfermagem que descansa naquele local. Então, eu acho que é uma medida de extrema importância. Espero que a gente comece realmente a fiscalizar. Temos que colocar uma luz do sol nessa situação para desinfectar. Esse é o problema que nós precisamos nesse momento. Senhor presidente, eram essas minhas palavras. Muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência. Solicito ao diretor para colocar a deputada Jó para se expressar. Deputada Jó. Posso falar? Bom dia. Bom dia a todos que participam e que acompanham dessa sessão da Assembleia Legislativa. Aqui, voltando a funcionar como de forma virtual, inclusive eu estou aqui remotamente da minha casa, em home office. Bom dia aos funcionários que estão presentes aí no plenário da TV Assembleia, senhoras e senhores jornalistas, todos os que nos acompanham, colegas deputados, presidente Marcelo Vitor,
Desde já, inclusive, reforço e agradeço o empenho de Vossa Excelência em proporcionar a participação de nós, deputados, através da forma virtual. Senhor presidente, eu venho mais uma vez ocupar essa tribuna virtual, preservando e respeitando o isolamento social. E por estarmos em tempo de pandemia, nós temos tido foco total na solução e nos desafios desse momento, sempre atuando conforme o interesse da sociedade e as atribuições constitucionais dessa casa, de legislar, de indicar e de fiscalizar. Senhoras e senhores deputados, presentes fisicamente, os que acompanham virtualmente como eu, ocupo essa tribuna para registrar um apelo que faço ao governo do Estado de Alagoas, que tenho certeza que eu contarei com a aprovação positiva e unânime de todos vocês, assim como ocorreu quando eu fiz a indicação, diferente em alguns detalhes também da indicação apresentada pelo colega deputado Davi Davino, onde ambas tinham o mesmo sentido enquanto objetivo, poder assistir as famílias da extrema pobreza, população foco do FECOEP, Fundo Estadual de Combate à Extrema Pobreza. E o apelo que faço agora, senhoras e senhores, é que é hora de distribuir as cestas nutricionais a todas as 1.000 famílias de extrema pobreza do Estado de Alagoas. Assistir a todos nesse momento de pandemia. E aqui eu faço esse apelo de distribuir com todas as 403.000 famílias e solicito o apoio de todos os deputados e deputadas desta casa. Não podemos distribuir apenas para uma parcela dessas famílias, ainda mais com distorção de tratamento entre municípios. Registro. Precisamos atender a todos. Temos que fazer esse apelo ao governo em nome das Marias, Antônias, das Severinas, das mulheres que vivenciam com angústia as dificuldades dos seus familiares. Uma angústia existente em vários recantos do nosso sertão e agreste, principalmente, e em todos os demais lugares onde aqui em Alagoas, infelizmente, há décadas, se perpetua esse drama humano da extrema pobreza. Eu não sei se todos os alagoanos sabem, mas a maioria dos nossos municípios são qualificados como municípios de extrema pobreza, segundo o Plano Brasil Sem Miséria, onde estão todos os municípios do sertão e a maioria da região agreste. São muitos relatórios e estatísticas sociais que apontam essa triste realidade. Deputado Cabo Bebeto, que nos acompanha de forma virtual, poderia eu estar aqui agora comentando, como fez o deputado Davi Maia, sobre as denúncias trazidas nesse plenário por ele em relação ao LACEN, um órgão importante nesse momento de combate ao Covid. Mas em relação ao tema, eu apenas reafirmo que já dialoguei com todos os componentes da Comissão da Mulher, com todas as mulheres, e vamos participar dessa apuração. Inclusive, já recebi também do deputado Davi Maia os documentos que embasaram a denúncia, pois são sérias e elas afetam diversas famílias. Também fiz isso em relação à Comissão de Saúde, na última sessão que tivemos, na última quinta-feira, me colocando também à disposição nesse sentido. Deputado Inácio também poderia estar aqui hoje mencionando a impactante fala do nosso colega deputado Antônio Albuquerque, onde concluiu, demonstrando a sua determinação em ingressar com uma convocação oficial para apurar as ameaças do promotor que fez através de uma nota enviada ao blog de um veículo de imprensa. O deputado Antônio Albuquerque, ele fez a sua fala na sessão na última quinta-feira, quando Vossa Excelência, deputado Inácio, inicialmente também relatou a sua preocupação quanto às ameaças do promotor Eduardo Tavares, dirigida por ocasião da lista tríplice submetida ao senhor governador. Deputado Davi Maia, eu poderia estar aqui fazendo um pronunciamento sobre os gravíssimos fatos da saída do ex-ministro Moro e todos os seus sérios desdobramentos. Desdobramento em fatos, notícias, relatos, muitos posicionamentos de diversas instituições, de autoridades, de segmentos da sociedade, da própria imprensa. Afinal, isso vai além do próprio governo.
da própria conjuntura política. A conquista da autonomia da Polícia Federal, ela levou anos para ser conquistada e consolidada. E esse é um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Ninguém pode estar acima da lei ou fazer uso das instituições em seu proveito ou de terceiros. Elas necessariamente precisam servir a todos, pelo bem de todos, com todos e para todos. Registro que esses dois últimos exemplos, ele tem fortes indícios de mistura de interesses eleitorais. E repito, como sempre faço, eu indico que esse é um mal a ser banido dos períodos administrativos e do dia a dia da atuação pública no Brasil. Essa é uma causa que defendo em minha atuação pública, a de acabar com as interferências eleitorais nos períodos administrativos. Precisamos ser movidos por projetos e ações planejadas, visando o desenvolvimento sustentável do nosso Estado e do nosso país. É preciso que as instituições cumpram com as suas atribuições sem interferências políticas e com transparência nas suas ações, na sua atuação e sempre em prol da sociedade, totalmente de acordo com a Constituição. Não podemos admitir decisões com tons eleitorais. Temos que cobrar esclarecimentos sempre. É preciso manter estável a configuração prevista na Constituição sobre os poderes, sobre os pilares da democracia. Cada um tem o seu papel e não deve ser alterado por interesses, sejam eles eleitorais, sejam eles pessoais, ou no sentido do enfraquecimento ou fortalecimento de um dos poderes. Poderia eu ou qualquer um dos senhores, e com certeza vamos ocupar esses microfones com os assuntos acima mencionados. Mas, senhoras e senhores, alagoanas e alagoanos, há uma ação urgente a ser praticada em nosso Estado. E essa ação é atender a todos os alagoanos da extrema pobreza. Todas as 403 mil famílias. Senhor presidente Marcelo Vitor, caro deputado Silvio Camelo, que também nos acompanha, líder no nosso atual governo, eu quero lembrar que em meados de março nós iniciamos os trabalhos nessa casa, voltados a dar a nossa colaboração ao coronavírus. Com foco total, a mesa, em tempo mínimo de execução, conseguiu colocar um sistema de realização das sessões virtuais, para que essa casa não parasse com as suas atribuições e, assim, as primeiras indicações logo foram sendo encaminhadas por nós, deputados, ao governo do Estado. E uma das primeiras foi, se não a primeira, se não me falha a memória, foi a solicitação imediata da distribuição de alimento para aqueles que mais precisam, que são os alagoanos da extrema pobreza. O colega deputado Davi Davino, jovem parlamentar, através da sua atuação pública e de uma vida familiar de apoio aos mais necessitados, conhecedor que é da realidade das grotas e dos bairros mais pobres da nossa capital, assim como de comunidades em todo o estado. De pronto, ele apresentou a indicação da necessidade de atendê-los e de atender a todos. Tenho certeza, assim como todos os deputados demonstraram através da aprovação por unanimidade. Ele, assim como eu, no mesmo dia, e aí, com a aprovação de todos, colocamos à disposição do governo as nossas indicações. Apontamos a necessidade de uma convocação imediata e urgente do FECOEP, onde, com urgência, o governo apresentasse um projeto para atender a esses alagoanos com relação à alimentação. A minha indicação, ela solicitava, e todos nós aprovamos, que fosse apresentado ao Conselho o saldo do FECOEP, quais os projetos aprovados poderiam ser suspensos nesse momento, quais deveriam ter continuidade e quais estavam aguardando a execução, que deveria ser iniciado no sentido de fortalecer o combate ao coronavírus e os seus efeitos. Eu lembro que indiquei que este apoio, na medida do possível, fosse através de auxílio financeiro, para que as pessoas comprassem os seus alimentos no mercado local e usassem os recursos para atender às suas necessidades prioritárias. A indicação, ela ainda solicitava que o governo apresentasse números no sentido desse urgente atendimento aos que mais precisam, de forma rápida, com critérios técnicos e típicos de um fundo de combate à extrema pobreza.
que deve ter foco sempre nos mais necessitados, olhando sempre por aqueles com menos possibilidade de apoio além do fundo. Pois isso ocorre, senhor presidente, seja pela fragilidade do poder público municipal ou por sua economia local e regional, e pelo número de necessitados versus a população total no município. Tivemos uma reunião, da qual eu participei como membro do conselho, a deputada Fátima também acompanhou a reunião. Nela, nós referendamos esses conceitos e, infelizmente, o projeto apresentava um valor de 13 milhões, suficientes para atender com apenas 200 mil cestas, menos da metade dos alagoanos na extrema pobreza. A não apresentação do saldo e dos projetos, e principalmente dos critérios de distribuição, fez o Conselho lamentar a não universalidade. Ao mesmo tempo, pela urgência de iniciar o atendimento, pela urgência que essas pessoas tinham de receber essa complementação alimentar, o Conselho aprovou essa etapa e outra vez solicitou os relatos sobre os projetos e sobre os saldos. Registrou também que a distribuição entre os municípios ela deveria considerar a proporcionalidade por número de habitantes em extrema pobreza, considerando o percentual desses versus a população total de cada município. Ou seja, aqueles municípios com mais alagoanos na extrema pobreza em relação à sua população deveria receber um número maior de cestas durante a distribuição. Isso considerando que a quantidade proposta pelo governo não atende a todos os alagoanos da extrema pobreza. Daí a urgência de mais cestas e o meu apelo ao governo do estado. Temos que atender 100% desses alagoanos, pois são eles, senhor presidente, deputado Léo Loureiro, são eles que mais sofrem com as consequências dessa pandemia. E, além disso, são os que mais sofrerão com as consequências econômicas dessa gravíssima crise mundial. Eles, os alagoanos da extrema pobreza, mesmo em tempos de normalidade, sofrem privações pela ausência do poder público. E, nesse momento, quando a ferida aberta da desigualdade nos deixa perplexos, nós precisamos atendê-los, principalmente quando temos recursos em fundo com uma finalidade específica, como é o caso do FECOEP. Mais do que nunca, daqui para frente, o FECOEP tem que ter foco, tem que ter planejamento e uso dos seus recursos estritamente para as ações e programas voltados exclusivamente para essa parcela da sociedade alagoana. Temo, esse é um temor atual, que nós tenhamos perdido a chance em quase 2 décadas de fazer o resgate desses alagoanos, pois com o aprofundamento da crise econômica e o aumento do número de alagoanos na condição de extrema pobreza, poderemos talvez ter a condição de apenas assisti-los. Fica registrado na história esse grave erro em desfavor de 1/3 dos nossos alagoanos. Ainda durante a reunião do Conselho, nós, conselheiros, apresentamos como critério de prioridade de recebimento das cestas por parte das prefeituras, que são responsáveis pela distribuição, o IDH de cada município, em cada uma das 4 etapas de disponibilização por lote de 50 mil cestas, se iniciasse a disponibilização pelos municípios de mais baixo IDH, seguindo esse critério até o último lote, que atenderia a todos os municípios, mas não a todos os alagoanos. Senhores, temos que atender a todos. Esse é o nosso apelo, principalmente porque eles precisam e todos assim esperam ser atendidos. Muito mais ainda depois que as pessoas da extrema pobreza começam a assistir nas propagandas da televisão e ouvem nas rádios o governo falando da distribuição de 200 mil cestas. E aqui eu faço essas perguntas. Como dizer a uma família da extrema pobreza que ela não vai receber, mas uma família vizinha vai? Como explicar a um gestor municipal que, embora ele tenha um número elevado de habitantes na extrema pobreza,
ele receberá um número reduzido de cestas? Como justificar que o critério simples de número de alagoanos da extrema pobreza total não será o divisor dos quantitativos? Como explicar que um município receberá 20% das cestas quando ele só tem 11,74% de alagoanos na extrema pobreza? E é o município, senhor presidente, colegas deputados e deputadas, é o município que tem a menor taxa de alagoanos em extrema pobreza em relação à sua população total, entre todos os municípios alagoanos. Como explicar 20 mil cestas dirigidas às populações de quilombolas e indígenas, sem apresentação de quantidades, sem desses alagoanos, nessas condições de extrema pobreza, sem apresentar números individuais por comunidade, quais as comunidades desejam atender e como será a logística de entrega? Pois essas cestas, essas 20 mil cestas, que não foram entregues aos municípios, não serão por eles distribuídas. E o pior, sem ter sido apresentada essa reserva de cesta e os seus detalhes no projeto aprovado pelo FECOEP. Se eram 200 mil cestas, agora elas passam a ser 180 mil para todos os prefeitos e suas equipes de assistência distribuir. Lembro mais uma vez, são 403 mil famílias na extrema pobreza em Alagoas. É um enorme desafio pela falta de universalidade, que só eles, os gestores municipais, que detêm os conhecimentos das dificuldades diárias dessas famílias, terão que resolver. E a esses prefeitos, foi colocada a difícil tarefa da escolha de Sofia, trazendo inclusive dificuldades na compreensão dos beneficiários. Por isso, o meu apelo, mais uma vez, vamos distribuir a todos os mais de 1 milhão de alagoanos na extrema pobreza. Alagoanos pertencentes às 403 mil famílias que fazem de Alagoas ficar entre os estados com o maior número proporcional de pessoas nessa condição socioeconômica. E só tem crescido nos números gerais de cada década. Agora, infelizmente, previsto o avanço desses números motivados pelos problemas dessa grave crise do Covid-19. Senhoras e senhores, eu vou concluir afirmando que não podemos e não devemos trazer esse problema para os gestores municipais, que nesse momento têm tantas responsabilidades e pressões, não deveriam ter mais essa. Retiro dessa análise final de números de cestas as 20 mil cestas reservadas pela SEADES, onde não tenho como comentar, pois só sei que é de uso exclusivo da SEADES, registrado como um atendimento à quilombola indígena, sem maiores detalhes, sem números e sem aprovação do FECOEP. Cito agora alguns números dessa distribuição e os seus impactos e desafios, considerando as 180 mil cestas disponibilizadas para os municípios. Total de pessoas em extrema pobreza em Alagoas, nós temos 1.148.584 pessoas, pertencentes a 403 mil famílias. Então, prestem atenção a esses números. Maceió, desse número de 1.148.000, Maceió tem 134.841 pessoas na extrema pobreza. Percentualmente, isso representa 11,74% do total de pessoas no estado nessas condições. Logo, Maceió deveria receber 21.132 cestas e está previsto 40 mil cestas para ser distribuída. Arapiraca, deputado Ricardo Nezinho, que nos acompanha, tem 53.203 pessoas na extrema pobreza. Percentualmente, ela tem 4,63% do total de pessoas no estado nessas condições. Logo, Arapiraca deveria receber 8.334 mil cestas e está previsto 7.347. São 987 cestas a menos. E se nós considerarmos as 200 mil, seriam 1.917 cestas a menos, que deixaram de chegar aos arapiraquenses da extrema pobreza.
No caso de Palmeira dos Índios, nós temos, nesse município, 31.998 pessoas na extrema pobreza. Percentualmente, ela tem 2,79% do total de pessoas do Estado nessas condições. Logo, Palmeira dos Índios deveria ter recebido 5.022 cestas e está previsto 4.419. São 603 cestas a menos. E se considerarmos as 200 mil, seriam 1.153 cestas a menos que deixaram de chegar aos palmeirenses da extrema pobreza. E por último, e mencionando essa cidade, eu aqui contemplo a maioria dos municípios alagoanos em termos de raciocínio, eu cito o caso da cidade que tem o maior número percentual de alagoanos na extrema pobreza em relação à totalidade da população do estado de Alagoas nessa condição. Olho d'Água Grande. Esse município tem 84,77% da sua população em situação de extrema pobreza. E ele só vai receber 600 cestas, quando para atender a todos os alagoanos deste município seriam necessárias 1.523 cestas. Lá estarão sendo atendidas apenas 39% desse percentual de pessoas na extrema pobreza, enquanto em Maceió nós estamos atendendo 85% das famílias. Por quê, senhores? Por que será que isso está acontecendo? Todos os 101 municípios que estão recebendo a menor número de cestas têm percentual de alagoanos na extrema pobreza em seus territórios em relação ao número total de habitantes do município muito maior que a nossa capital. Alguns têm percentuais, como é o caso de Olho d'Água Grande, mais de 80%, enquanto a nossa capital registra 13,23% nessa relação. E aqui, dizendo esses números, só nos resta, senhoras e senhores, pedir a urgência da universalidade do atendimento. É mais justo com todos esses alagoanos. E nós evitamos o problema de que cada gestor municipal lidar com a falta que, nesse momento, fazem as demais cestas para todos. É hora dessa casa, mais uma vez, fazer o seu papel, fiscalizar, legislar e indicar caminhos e soluções para o difícil momento que nós vivemos. É hora de darmos a mão e o apoio a todos. E encerro parabenizando o esforço de muitos maceioenses que têm mostrado toda a sua capacidade de doação e sentimento em relação aos mais pobres da capital. Onde todos os dias, senhor presidente, nós assistimos nas redes sociais, na televisão, a atuação de empresas, de empresários, de ONGs, igrejas, de comunidades, de populares, fazendo a diferença na vida dos que mais precisam. Pena que a maioria das comunidades nos pequenos municípios e seus empresários não tenham também essa capilaridade, inclusive por razões socioeconômicas e pelo grande número de necessitados da população local, impossibilitando essa solidariedade que vemos aqui na nossa capital. Até fazem, em alguns casos, mas sempre com muito mais dificuldades e restrições com relação ao número de beneficiários. Esses municípios são mais dependentes da assistência do Estado do que a nossa capital. É hora de todos receberem ajuda. E concluo, lembrando, não é hora de divisão, não é hora de eleição, não é hora de tirarmos o foco do combate ao vírus e os efeitos sobre todos os alagoanos e sobre a nossa economia. Obrigada pela atenção de todos. Vamos juntos, tenho certeza, de conquistar as outras 230 mil cestas que faltam e que, assim, todos recebam esse auxílio. Muito obrigada, senhora. Deputado Cabo Bebeto. Obrigado, deputada Ju. Deputado Bebeto, por favor. Deputado Bebeto, por favor. Fala aí.
Deputado Cabo Bebeto. Vossa Excelência com a palavra. Bom dia a todos. Bom dia, deputados e deputadas, a quem nos assiste. Parabenizar o deputado Davi Maia pelo pronunciamento. A gente fez ontem convite a 2 ex-funcionárias do LACEN, para na quinta-feira à tarde agora a gente possa também fazer uma reunião virtual com elas e justamente dirimir algumas dúvidas sobre essas denúncias que a gente tem recebido. Mas eu venho falar hoje aqui sobre o último decreto, no dia 20 de abril, né, o governador do estado editou o decreto de número 69.700, onde ele flexibiliza alguns setores da economia e dá novas diretrizes a outros que já estavam em funcionamento. Ocorre que na linha Q, parágrafo 2º, artigo 1º, essas diretrizes traz diretrizes para profissionais liberais, mediante cuidados disciplinados pelo próprio decreto, né, listando alguns exemplos e finalizando com a expressão entre outros, o que dá margem à interpretação de diversos profissionais liberais que estão em total condição de se adequarem ao referido decreto, a exemplo dos barbeiros, salão de beleza, personal trainers e até estruturas de autoescola, já que esses trabalham com um aluno por vez. Então, muitas pessoas estão na dúvida se podem ou não trabalhar devido justamente a esse termo, entre outros. Então, eu fiz um ofício, né, e venho assim usar a palavra hoje para solicitar ao governo do estado que esclareça o alcance dessa expressão, entre outros, listando o máximo de profissionais liberais que podem voltar a desenvolver suas atividades. E aí eu peço ao presidente que queira encaminhar o meu ofício está aí já, presidente, ao governador com essa referida solicitação. Porque muitos profissionais têm perguntado, outros trabalham, né, já numa situação tensa dessa, na dúvida se podem ou não, outros querem voltar a trabalhar e estão na dúvida se podem ou não. Então, que o governador responda de forma objetiva, se possível, listar, procurar, né, refletir sobre quais seriam esses profissionais e a gente possa esclarecer a população de quem realmente está podendo voltar hoje a trabalhar, né, desde o decreto, a publicação desse decreto dia 20, e quem não pode, e aí a gente possa acalmar uma parcela da sociedade que está ansiosa e retornar aos seus trabalhos. Então, no momento, presidente, esse era o objetivo da minha fala e conto com o apoio de Vossa Excelência e dos colegas para que a gente encaminhe esse ofício e assim possa tirar as dúvidas dessa parte da população alagoana. Muito obrigado. Eu comprometo com Vossa Excelência, deputado Bebeto, de encaminhar imediatamente o vosso ofício. Deputado Silvio Camelo. Alô? Alô, tá ouvindo bem, presidente? Alô? Alô? Pode falar, Silvio, estamos lhe ouvindo bem. Tá dando... Tá vazando aí, tá? O som não tá ok. Tá dando para ouvir agora, presidente? Alô, presidente? Alô? Gostaria de um retorno, presidente, se você estiver ouvindo. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, primeiro eu gostaria de me solidarizar com os colegas deputados Antônio Albuquerque e deputado Galba Novaes. Eles fizeram o teste e deu positivo e já estão cumprindo seu isolamento, e faço aqui os nossos votos para que tenham pronto restabelecimento e logo, logo retorne ao convívio do nosso parlamento. Quero também me solidarizar com o governador Renan Filho, com o secretário Fábio Farias, com o secretário Rafael Brito, que também testaram positivo e estão também no seu tratamento, no seu isolamento, como manda e determina os médicos e todos que ficam cometidos do coronavírus. Espero que todos eles, junto com todos os alagoanos, que também estão sendo tratados, tenham pronto
estabelecimento. Senhor presidente, mas eu gostaria nesse momento de comunicar a Vossa Excelência, aos senhores deputados e senhoras deputadas, que faço protocolar nesta casa um requerimento de nossa autoria com o intuito de que a Assembleia peça à bancada federal do Estado de Alagoas que se empenhe para a volta do subsídio referente à cana-de-açúcar do nosso Estado. Nós temos na cana-de-açúcar, historicamente, uma das grandes fontes de recursos para o Estado de Alagoas. Os nossos plantadores de cana e tudo que circunvizinha essa atividade, mão de obra, venda justamente de equipamentos, venda de adubo, enfim, pregando mão de obra também, como já falei, para que se possa voltar esse subsídio que já existia um dia por parte do governo federal, limitado ao plantador que tem até 10 mil toneladas, que produz até 10 mil toneladas de cana, o valor de R$12 por tonelada. Esse foi um pedido que a Asplana, a Associação dos Plantadores de Cana do Estado de Alagoas, já está fazendo à nossa bancada federal, nossos senadores, aos nossos deputados federais, para que o empenho junto ao governo federal se possa novamente pagar esse subsídio aos senhores plantadores de cana, visto que, além da pandemia, além das questões do mercado internacional do açúcar, do álcool, temos também esse problema do petróleo, baixou o preço demais e fica inviável a concorrência do álcool com o petróleo. Então, precisamos, nesse momento, a Assembleia Legislativa também solicitar aos nossos deputados federais e senadores que possam intervir junto também com outras bancadas dos outros estados, a exemplo de Pernambuco, Minas Gerais, enfim, para que possamos todos juntos beneficiar essa categoria que é tão importante e que, nesse momento, também sofre com essa questão da pandemia. Gostaria, senhor presidente, também de parabenizar o governo do estado de Alagoas pelo trabalho que tem sido feito com relação ao atendimento dos mais carentes, daquelas pessoas que realmente estão na linha de pobreza. 200 mil cestas já estão sendo distribuídas, juntamente com a parceria que está havendo com o governo federal, o auxílio do governo federal, essas famílias de baixa renda recebendo já a primeira parcela, as famílias também que fazem parte do Bolsa Família também recebendo reforço da cesta básica e do recurso que o governo federal está depositando para essas famílias. São ações integradas como essa, senhor presidente, junto do governo federal, quero aqui parabenizar o governo federal, do governo do estado, quero parabenizar o governador Renan Filho, e das prefeituras também. Precisa-se ter essa parceria, desculpa, governo federal, governo estadual e as prefeituras. Nenhum ente federativo, nenhum dos três entes federativos pode se esquivar de trabalhar em prol da população, não só os mais carentes, mas principalmente os mais carentes. Então, o governo do estado já está fazendo isso e, graças a Deus, com a visão que o governador do estado, junto com a sua equipe, teve na construção de vários hospitais, utilizando agora como ferramenta para o combate à pandemia. Já está o Hospital da Mulher integrado essa questão, já está, nos próximos dias, estará também o Hospital Metropolitano. Alagoas tem se destacado no combate a essa pandemia. Graças a Deus, estamos contendo a proliferação. Aos poucos está sendo, é impossível que não se tenha a proliferação do vírus, mas está sendo gradual. E isso é importantíssimo nesse combate à pandemia, porque se não tivermos justamente esse isolamento social, estaria nesse momento parecido com o que aconteceu em Manaus, o que está acontecendo também na Espanha, só para que vossas excelências possam ter ideia de números. Na Espanha, nos primeiros 37 dias da pandemia, morreram 16 mil pessoas. Foram 16 mil pessoas nos primeiros 37 dias. Aqui no Brasil, felizmente, faleceram 4 mil pessoas nesses primeiros 37 dias. Então, nós devemos continuar nesse isolamento. Quem puder, fique em casa. Quem puder, não saia.
porque estamos começando o pico em todo o Brasil. Então, é esse o momento principal para que, enquanto os governos do Estado, todos os estados, estão se preparando, estão aumentando o número de leitos, estão aumentando, contratando profissionais da área de saúde para fazer justamente esse enfrentamento. Então, nos próximos 40 dias, 50 dias, nós teremos realmente o pico aqui no Brasil. Quero parabenizar mais uma vez a sensibilidade do secretário Aires, todo o trabalho, toda a dedicação diuturna que ele está tendo, todo o trabalho que está sendo executado, tanto na capital como no interior. Quero dizer aos senhores deputados, nenhum país do mundo, em qualquer dos continentes, estava preparado para enfrentar esta pandemia. Disse anteriormente aqui, nesse plenário, nós estamos numa guerra, numa nova modalidade de guerra que ninguém nunca atravessou. Nós estamos numa guerra contra um inimigo invisível, contra um inimigo poderoso, que não utiliza nenhuma arma bélica. Pelo contrário, ele se utiliza das pessoas para infectar outras pessoas. Não existe exército que contém esta pandemia, não existe tecnologia que possa conter esta pandemia ainda, não existe vacina, não existe remédio diretamente que combata comprovadamente, apesar de algumas drogas já estar sendo testadas, mas vamos fazer com que, com o isolamento social, com o trabalho que está sendo realizado pelo governo do estado de Alagoas, por diversas prefeituras, pelo governo federal, possamos fazer com que a curva se alongue e que nós não tenhamos aqui o que já aconteceu na Itália, que já aconteceu nos Estados Unidos, já aconteceu em outros países, pessoas que tenham que ser escolhidas, quem vai viver e quem vai morrer. E felizmente, Alagoas não está nesse momento nessa questão, nesse nível de enfrentamento. E se Deus quiser, com a ajuda de todos os alagoanos, com o trabalho que está sendo realizado, não vamos ter que passar por isso. Lembre-se, fiquem em casa, pratiquem o isolamento social. Sei que a parte da questão econômica é importantíssima, mas nos próximos 40 dias, 60 dias no máximo, estaremos passando pelo pior dessa pandemia, se Deus quiser e assim permitir. Então, senhores deputados, senhoras deputadas, vamos continuar distribuindo as cestas para os mais carentes, vamos continuar, junto com o governo federal, pagando esse auxílio, que é importantíssimo, e se Deus quiser, teremos boas notícias nos próximos meses, quando sairmos todos nós e o mundo todo dessa pandemia. E espero que tenhamos o menor número possível de mortes, que tombem o quanto menos for possível. E para isso o governo do Estado está trabalhando. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhoras deputadas, muito obrigado a todos que nos veem e nos ouvem na TV Assembleia. Convoco os senhores deputados para amanhã, horário regimental. Agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão. Muito obrigado.